todos e todas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um evento da nossa 10ª Semana Acadêmica de Educação da Faculdade Milênio. Nós estamos na quinta-feira, né? Já o nosso 4º dia de palestras desde segunda-feira, com diversos professores, convidados, convidadas discutindo, né, esse tema tão importante e que tem chamado muita atenção da gente com relação à violência nas escolas, e como alguns locais algumas instituições estão se organizando, né, para, enfim, enfrentar esse desafio. Está aqui conosco hoje o professor Patrick, ele depois vai ser melhor apresentado pela professora Sandra. A professora Sandra, que é do curso de Letras, que eu acho que congelou, mas enquanto isso... voltou, Sandra. Tinha congelado, mas está aí. Professora Sandra, que é do curso de Letras, né? Vai fazer a mediação. Mas, antes de passar, né, a palavra ao nosso convidado de hoje, eu quero dar alguns recados. O primeiro recado é com relação aos certificados de participação, né? Fiquem todos muito tranquilos e tranquilas que vocês vão receber. Só precisa se inscrever apenas uma vez no formulário, né, quando o link for disponibilizado. Se não receber automaticamente, veja se está na sua caixa de spam. Se não tiver na caixa de spam, você vai aguardar até o dia 10 de julho. Se no dia 10 de julho você não recebeu o seu certificado, aí sim você abre uma ocorrência. O segundo aviso que eu quero dar a vocês é que eu sempre digo que o chat fica gravado e o link do formulário fica disponível ali para quem assiste depois. Mas alguns estudantes nos informaram que não estão conseguindo encontrar o chat. E fomos informados aqui, né, pelos nossos amigos do estúdio, que o chat continua sendo gravado, mas existe uma opção do usuário de retirar o chat. A gente descobriu isso agora e a gente vai ver isso direitinho para informar a vocês. Mas não fiquem preocupados, que todas e todos serão certificados, ok? Fiquem tranquilos com relação a isso. Eu vou desligar meu áudio, vou desligar minha câmera, vou passar a palavra à professora Sandra, que vai apresentar o Patrick, que é nosso aluno também, é colega de vocês. E enquanto, né, ela vai passando aí as informações, apresentando, eu gostaria que vocês escrevessem de que local, de que cidade e estado vocês são e qual o curso de vocês. Sandra, Patrick, é com vocês agora. Muito obrigada. Obrigada, Úrsula. Boa tarde a todos, boa tarde a Úrsula, boa tarde a Patrick e a todos que estão nos assistindo. Então, nós vamos dar início à palestra, né, que vai ser conferida pelo professor Patrick. O PowerPoint vai passar agora, podem botar, por favor. Eu vou fazer só uma breve apresentação e depois a fala vai ficar por conta do nosso querido Patrick, tá bom? Aqui, né? E sobre o nosso posicionamento diante disso tudo, né? Então, qual a nossa visão, a nossa participação, o nosso papel e o nosso posicionamento diante de tanta violência e de tanta intolerância no âmbito escolar, né? Então, o nosso evento, ele não é só, mas ele é principalmente para fazer refletir a respeito disso tudo, né? A respeito desse caos da sociedade atual, né? Que reflete, é claro, nos ambientes acadêmicos, nos ambientes escolares. Então, o professor Patrick vai falar para a gente um pouco desse tema, a partir desse título que ele deu, Pedagogia Ampliada, né? Gestão de conflitos, assédios e burnout, é assim, né? Fala, Patrick, nos ambientes de ensino. Fazendo aqui uma breve apresentação do professor Patrick, né? Professor Patrick Nunes. Ele é doutorando em educação, doutorando em psicologia social,
mestre em ensino de ciências da saúde e do ambiente, especialista em pedagogia empresarial com ênfase em comportamento organizacional, é especialista também em ciência política, é administrador de empresas e é atualmente também, né, além de tudo isso, graduando em psicologia e pedagogia. Então, ele tem esse perfil multifacetado, tanto profissionalmente quanto academicamente falando. E, além disso, como a professora Úrsula falou, ele é aluno aqui da Unileia. É meu colega em outra instituição e é aluno aqui na Unileia. Então, sendo feita essa breve apresentação do professor Patrick, eu passo a palavra para ele. Seja bem-vindo, né? E eu vou ficar aqui para explicar mais um pouquinho. Boa tarde a todos. Obrigado, professora Sandra. Obrigado aí, professora Úrsula, professora Luciana também, né? Estou fazendo parte desse evento. Agradeço mais uma vez o convite. O tema, né, diante da violência que observamos, né, nos ambientes de ensino, vale destacar, né, por que o nome, né? A gente fica ali tentando observar, mas por que pedagogia ampliada? A proposta é, de fato, identificarmos nesse conteúdo, nessa estrutura, como fazer uma leitura de forma mais apurada, né, tentando identificar as causas. Quais são as causas que muitas vezes podem colocar o aluno numa situação de fracasso escolar, que pode direcionar o aluno numa condição de afastamento, ou muitas vezes até mesmo alguns momentos aí de desmotivação desse. Vale destacar, né, quando a gente fala ampliada, nós estamos pensando não apenas no aluno, mas pensando em toda a comunidade educativa, seja também no âmbito pedagógico, pensando nos professores, pensando nos colaboradores, em todos que auxiliam, né, nessa estrutura de ensino, mas destacando também o pessoal do administrativo, que muitas vezes no ambiente, quando nós falamos de violência, quando nós falamos de assédios, né, de burnout, nós observamos mais um olhar corporativo, né? Mas será que a escola ou a universidade, né, aqui estamos falando de escolas e universidades, será que não são espaços em que nós temos uma necessidade de tentar conhecer quais seriam esses tipos de afastamentos, quais seriam esses tipos de violência? Eu coloquei aqui uma breve passagem, né, da proposta desse encontro de hoje, que seria refletir sobre os motivos, né, que direcionam o ser humano para o sofrimento no trabalho, identificar os comportamentos que direcionam o indivíduo para o burnout, né, por que o burnout, e quais são as causas que levam, né? O burnout, podemos dizer que seria ali um momento mais delicado, né? E outros assuntos também, quando nós falamos de pedagogia ampliada, delicados nessa gestão de conflitos, né? Assuntos que nós sabemos que quem vive na educação, quem é educador de verdade, sabemos que temos a presença aqui de diversos cursos, não conseguem colocar isso no papel, né? A gente sabe que acontece na rotina de quem trabalha em escolas e universidades, mas, ao mesmo tempo, isso muitas vezes não é discutido, ou muitas vezes isso não pode ser pesquisado, né? Porque cada tema que nós vamos ver adiante, né? Cada tema desse, ele acaba sendo um tabu para o espaço de ensino. Quando nós falamos, por exemplo, de assédios, mas o assédio, qual seria o tipo de assédio? Assédio eu sei que é abuso de poder, mas esse abuso de poder como, em que momento, né, e como que isso é praticado? Não só com relação ao assédio, mas também percebendo outros assuntos, né? Ao mesmo tempo, eu tenho que avaliar qual tipo de liderança, ao mesmo tempo, eu tenho que identificar quem que pratica, né, o assédio, quem que, na verdade, abusa do poder, como que nossos alunos, né, eu falo nossos, estamos em busca aí, somos, né, educadores, sempre, como que nós, educadores, conseguimos identificar isso no espaço de trabalho. Por isso que eu coloquei aqui, né, são temáticas comportamentais delicadas, porque é comum você ouvir conversas na sala dos professores, nos corredores das escolas e universidades, mas, por outro lado,
são temas em que as pessoas comentam, mas as pessoas, de fato, não sabem, né, como buscar uma ajuda, como buscar, de repente, uma estratégia de enfrentamento, por exemplo. E a ideia seria analisar, né, o perfil desses líderes. Quando eu falo líderes, né, a gente, por um lado, visualiza a escola, a universidade, também como um ambiente de lucro financeiro, mas lembrando que é um espaço de lucro social. Então, nós visualizamos a escola e a universidade como um espaço em que nós temos algumas lideranças, nós temos algumas forças políticas, mas, ao mesmo tempo, também forças de poderes. E aí, por isso que o último item que ficou destacado aqui é analisar o perfil dos líderes e seus aspectos éticos na conduta do trabalho. Será que, muitas vezes, né, quando gerenciamos os conflitos, será que esses conflitos estão sendo gerenciados de forma ampliada, ou de forma muito limitada, ou de forma muito fragmentada? A intenção é que seja possível, né, colaborar, buscar um trabalho colaborativo em que todos estejam engajados nesse processo. No processo em que estamos buscando uma melhoria contínua, no espaço, mas que as pessoas, sejam alunos, sejam professores, pessoal do administrativo, seja também até mesmo os responsáveis pelos alunos, que eles tenham consciência e que a escola consiga melhorar esse processo dialógico. No slide seguinte, avançando, eu posso passar aqui? Ou eu passo por aí, né? Obrigado. Então, coloquei alguns pontos, né? Claro que tem um mundo de possibilidades para falar em cada item, mas, ao mesmo tempo, avaliando, né? O que seria o corpo útil no espaço de ensino? Qual a violência que pode ser praticada também, que muitas vezes não é identificada a esse corpo útil? Na escola, o corpo útil seria o aluno, em que ele consegue ter um bom rendimento escolar. Na universidade, que tenha, provavelmente, excelentes resultados. Ou seria, na verdade, de alguma forma, vai possibilitar um rendimento financeiro. No mundo capitalista que vivemos, o corpo útil, muitas vezes, ele vai trazer para a gente alguém que possibilita um lucro financeiro. Então, se você realmente proporciona uma renda, se você tem uma fonte de renda, você é útil para a sociedade. Mas, por outro lado, e o papel do estudante? O estudante também tem essa utilidade. Está em processo formativo, numa educação continuada. E qual seria esse corpo útil no espaço? Mas, ao mesmo tempo, eu também só visualizo um estudante útil, aquele que tem nota máxima, ou um professor útil, aquele que consegue realmente encantar os seus alunos, ou aquele que consegue entregar ali ou construir esse saber de forma positiva, e nos bastidores desse processo. Por isso que eu fiz questão nessa estrutura, para a gente tentar organizar esse diálogo, identificar também o corpo docente. Quem seria, na verdade, o corpo docente? O corpo docente são só os professores e o pessoal da monitoria, o pessoal que trabalha também, os estagiários, né, que muitas vezes também, quem é estagiário em qualquer campo, né, seja na educação, seja numa empresa, numa indústria, o estagiário, muitas vezes, ele questiona muito, né? Ele acha que está sendo muito explorado, ele acha que não está tendo ali o retorno financeiro como ele gostaria, o reconhecimento profissional como ele gostaria. E pensar também nesse corpo docente, né, visualizar isso. Que, por um lado, eu tenho professores que estão ali na comissão de frente, que estão provavelmente tendo contato direto com os seus alunos. É difícil falar isso no campo pedagógico, né, que seriam os seus clientes, mas, por outro lado, eu tenho que observar também quem são, na verdade, essas pessoas que se relacionam ou que recebem esse serviço prestado, né? De que forma esse serviço está sendo prestado. Por isso que aí vem o outro item, né, das representações sociais, não pegando por uma linha filosófica, mas as representações sociais no sentido de identificar qual seria, então, a exigência social desse personagem. Porque o ambiente de trabalho, seja qual for, é um ambiente em que nós temos representações de personagens. Esses personagens que, muitas vezes, eles seguem um padrão exigido, né, um padrão social exigido.
O funcionário tem que estar sempre motivado, sorridente, ele tem que estar sempre bem disposto, ele tem que sempre dizer sim, mas e nesses bastidores? Como que isso funciona? Será que esse meu colaborador, quando eu falo funcionário colaborador, estou envolvendo todos, pessoal da área administrativa e pessoal da área pedagógica. Será que ele realmente tem condição? Aí também falamos dos alunos, já que a gente está falando da comunidade educativa. Será que o meu aluno ele está ali naquele espaço de satisfeito com a escola, satisfeito com a universidade? Ele consegue realmente corresponder às próprias expectativas? Porque o problema é que o aluno está preocupado em corresponder às expectativas da escola. A escola, ela coloca ali que o aluno padrão é aquele aluno que tem nota máxima, mas esquece, de fato, de identificar quais são os golpes psicológicos que podem ocorrer nesses bastidores. E quando nós falamos disso, né, quando eu coloco abaixo aí, ambientes, pensar que nós temos também escolas públicas, escolas privadas. E quando nós observamos um noticiário trazendo a violência na escola, mas essa violência que muitas vezes ela é visível, é tangível, é física, será que nos bastidores dessa violência, né, não existia uma causa? Não existia talvez alguém que por algum motivo passou por um tipo de humilhação, ou alguém que por algum motivo, né, um aluno, por exemplo, né, que é comum às vezes ocorrer, um ex-aluno, um aluno, quando ele comete um ato terrorista numa escola, muitas vezes não é identificado a causa, você identifica o problema é aquele agressor, mas vamos identificar, aí vem a pedagogia ampliada, conhecer o histórico, saber o porquê. Se esse aluno, muitas vezes, ele, por algum motivo, a escola não visualizou, ou ele não teve como também dialogar com a escola alguns sofrimentos que ele pode ter passado em sala de aula. Professor que, quando a gente começa a identificar os assédios, o assédio moral, principalmente, o abuso de poder, ele pode ocorrer na relação aluno-professor, professor-aluno. O professor que, muitas vezes, quando ele coloca uma atividade, hoje com as mídias, né, com a estrutura midiática e avançada, que ele posta uma atividade, mas com um prazo muito curto, dependendo desse prazo, isso é considerado assédio moral. Porque você coloca o aluno numa situação constrangedora, vexatória, numa situação em que o professor, quando ele faz isso, praticamente ele está testando o aluno, está testando o emocional do aluno, não testando, de fato, o feedback daquele conhecimento aplicado em sala de aula. Na relação entre professores, pode haver assédio moral? Outro ponto também que vale destacar, porque nessa relação entre professores, ou nessa relação com o aluno, entre alunos, muitas vezes, nós visualizamos esse abuso de poder, ou essa situação vergonhosa, ou mais coletiva, entre poderes, como bullying. E por que não visualizamos bullying numa empresa formal? Na empresa é assédio moral. Na verdade, tudo é assédio. Tudo que é assédio, eu digo, quando você comete ali, né, uma violência verbal ou provoca ali um golpe psicológico com o outro. E aí perceber essas diferenças. Será que são pontos, né? São perguntas. Será que eu tenho mais um índice de assédio moral maior em escolas públicas? E por quê? Será que eu tenho um índice maior de assédio em escolas privadas? Por quê? Ou, quando eu digo escolas, vamos pensar em todos os níveis, desde a educação infantil até o nível superior. Nessas relações, numa relação, eu falei agora há pouco de um professor que ele pode cometer o assédio moral com o aluno quando ele coloca uma atividade muito exaustiva com pouco tempo, que exige ali muito esforço do aluno em pouco tempo, porque praticamente ele sabe que não vai haver um cumprimento correto com qualidade dessa atividade. Agora, será que pode existir também um assédio moral entre professores, ou até mesmo quando a gente fala, né, numa estrutura vertical ou horizontal, pode haver o contrário, um assédio moral de aluno para professor, quando muitas vezes esse aluno ele coloca um apelido no professor. Vamos dar um exemplo, né? Coloca um apelido e que esse apelido ele acaba sendo disseminado no ambiente da escola, tentando denegrir a imagem do professor.
que é comum hoje, né? Nós observamos isso, não hoje, né? Desde sempre, só que hoje com as mídias sociais, com as redes sociais, isso se propaga com mais velocidade. Então, esse abuso de poder no sentido de denegrir a imagem do outro, no sentido de diminuir o outro, inferiorizar o outro. São situações em que nós vamos observando nessas relações de assédio. Assédio moral, quando na relação de coordenador com professor, quem já faz parte do ambiente de ensino, a gente sabe que isso pode ocorrer, não é de forma generalizada, mas um professor que muitas vezes ele acaba perdendo carga horária no espaço de trabalho. Mas perdendo não porque ele não teve uma boa avaliação, né? Perdendo, de repente, por algum conflito pessoal com a coordenação. Ou, às vezes, até mesmo como uma estratégia, não da coordenação, mas, às vezes, da própria instituição para tentar desligar aquele professor e aí tenta forçar, ou tenta ter estratégias ali para agir com uma demissão forçada. É muito fácil falarmos em escolas, universidades, qualquer espaço de trabalho, de admissão. Agora, falar de demissão, desligamento, as pessoas não gostam muito de falar, porque falam nas entrelinhas, comentam, né, nos corredores, mas, de fato, identificar as causas dessa demissão, ou identificar realmente se foi por desempenho, né, de repente foi uma avaliação de desempenho em que o aluno ou a turma avaliou e aí o professor não foi bem avaliado, aí não é assédio. Agora, às vezes o professor ele foi bem avaliado, mas ele não... ele teve aí suas consequências no espaço de trabalho, né, aquele espaço acadêmico, de redução de carga horária ou de espalhar a carga horária do professor, né, principalmente isso é perigoso no espaço público, né, quando o professor ele atua no estado, no município, o educador, né, quando eu digo professor, não, o educador de uma forma geral, e que ele tem o horário espalhado ali na semana que praticamente vai forçar o professor a se desligar ou de um vínculo ou de outro empregatício por conta disso, por conta da dificuldade de conseguir, né, ter mobilidade urbana para se manter em vários espaços ao mesmo tempo. Mas isso por quê? Isso porque não houve realmente condição de gerenciar o horário, né, ou o horário de cada professor, né, de forma combinada, ou como estratégia daquela liderança, daquele líder, né, para forçar um desligamento, ou até mesmo para forçar uma sobrecarga de trabalho, porque nós sabemos que muitas vezes, aí vem o tema abaixo, né, o estresse, que é quando a pessoa perde o controle da situação, que o estresse ele pode ser consequência dos assédios praticados no espaço de ensino, eu digo, né, desde a educação infantil até o nível mais elevado. Não tão distante, né? Nós somos aí alunos, nós somos pesquisadores e já ouvimos relatos, provavelmente, né, de alunos que muitas vezes na relação aluno-orientador e que teve um professor ali, o orientador, que ele estava agindo de forma via assédio moral, por conta de pressão, por conta de uma cobrança excessiva, ou por conta até mesmo de não validar aquela escrita, aquela produção textual, e que isso acaba afastando, né, o aluno nesse processo, né? Ele acaba, o aluno, né, ele desistindo daquela produção final de trabalho de conclusão de curso, não só na graduação, mas também no nível de mestrado, de doutorado, todos estamos aí em constante evolução científica. E aí, dentro dessas representações sociais, aí vem a pedagogia ampliada, tentando identificar, será que aquele meu aluno que oferece retorno, ele de fato está satisfeito com a minha escola? Será que é uma representação daquele personagem que corresponde ao próprio aluno? Porque muitas vezes, né, no campo social em que nós vivemos, estamos mais preocupados, quando eu falo estamos, né, numa maioria, mais preocupados em oferecer ali um modelo de personagem ideal do que realmente o personagem que corresponde com aquele momento presente. No slide anterior, mas não tem problema, né, eu falei do assédio moral, o assédio sexual também é uma outra questão. Estou falando rápido porque tem bastante conteúdo. O assédio sexual, ele também pode ocorrer entre
colaboradores no espaço de trabalho, né? Quando você coloca algo, ou quando você coloca uma palavra de duplo sentido, né? Que pode, de alguma forma, ter um cunho sexual, mas pode também ocorrer numa situação entre professor e aluno, ou entre também alunos, ou entre professores. Um exemplo simples, né? Vamos imaginar um professor de educação física, e colocando educação física, poderia ser qualquer outra área, né? Qualquer professor, qualquer área, e que o professor de educação física ele coloca ali as alunas, né, sexo feminino, para fazerem um movimento corporal diferente e que acabe, de alguma forma, né, pode acabar expondo o corpo ali, quando eu falo corpo, né, de uma forma geral, dessas alunas. Isso é assédio sexual. E, claro, nos bastidores disso, você coloca também machismo, coloca outras temáticas nesse espaço. Mas pode ocorrer o inverso também, né? Muitas vezes, um aluno, uma aluna, dependendo da roupa que veste, da forma que se apresenta, tentar, de alguma forma, insinuar algo, né, para o professor, para a professora, em sala de aula, né, de cunho sexual. Então, são temas delicados que as escolas, as universidades, elas ficam ali, muitas vezes, ou acabam punindo o aluno, né? Vão provocar ali uma expulsão temporária, né, desse aluno ou dessa aluna, ou muitas vezes tentam, quando o problema do assediador é o líder maior, vamos dizer assim, né, o professor que tem mais liderança, o coordenador, muitas vezes o assediado ele acaba sendo ali o mais punido nesse processo. Ou, dependendo das escolas e universidades, numa questão de cuidar da imagem institucional, acabam desligando os dois, né? Então, se o problema foi entre aluno e professor, vamos convidar esse aluno a se retirar da escola no semestre seguinte, no ano seguinte, e vamos também desligar esse professor desse processo, ou seja, esse processo de ensino. Então, são detalhes aí que ocorrem, né, no espaço e que vão colocando toda a comunidade educativa numa situação constrangedora. Então, quando nós falamos mais adiante, depois das representações sociais, avançando aí nos slides, avançando um pouquinho mais, depois das representações, tem mais outros itens aí. Coloquei alguns conceitos sobre assédio moral, né, essa ideia do abuso de poder, que está à frente aí. Mais adiante, temos o assédio sexual também, só reforçando aí alguns conceitos bem objetivos. Então, assédio sexual, né, a tentativa, né, por parte superior hierárquica ou por quem obtém ou não o poder sobre o subordinado, visando a obtenção de favores sexuais. E o outro item, né, manifestações agressivas também de índole sexual, com o objetivo de prejudicar a atividade laboral por parte de qualquer pessoa. Hoje também, com WhatsApp e outras ferramentas, dependendo da forma que a comunicação é praticada via WhatsApp, numa situação de pressão de trabalho, assédio moral. Numa situação, dependendo da comunicação e do conteúdo ou das palavras que são utilizadas, se houver alguma palavra ali, ou alguma frase de cunho sexual, também pode fazer uma exposição ali e ser um abuso de poder relacionado a assédio sexual. Mais adiante, né, os outros itens, configurando aí esses espaços, e aí surgem alguns problemas. Por falta de conhecimento da comunidade educativa, de pais, professores, alunos muitas vezes que sofrem assédio moral um professor, em ações simples, mais um exemplo aí, um aluno que tem dúvida, vamos dar um exemplo, matemática, que é muito comum, né, termos dúvida em matemática, e matemática não é difícil, não é fácil você esclarecer uma dúvida só colocando conteúdo no quadro. Às vezes precisa ter aquele atendimento, ter aquele cuidado, aquele afeto ali mais personalizado, né? Aquele momento de afetividade mais personalizado com o aluno. E quando você recebe o aluno ali para tirar dúvida, né, de um cálculo, de um conteúdo específico daquela disciplina, o professor ele fala em tom alto, né, em voz alta. Tá vendo? Ninguém aprendeu essa matéria? Será que só esse aluno prestou atenção? Não prestou atenção? Só ele não aprendeu? Isso já é um gatilho. E, ao mesmo tempo, já é o início de uma violência, de um golpe psicológico, para que esse aluno ele se retraia, né? Para que esse aluno ele não pergunte mais. Ou, muitas vezes, ele comece a atuar de forma absenteísta.
ou seja, ele começa a faltar só aquela disciplina, ele começa a se ausentar das aulas, dessas aulas específicas, ou até mesmo isso pode desencadear também afastamento em outros espaços. Por exemplo, né, ele pode não ir mais à escola, também isso é muito comum, né, ele pode não ir mais para a escola e vai desencadear ali todo um fracasso escolar, mas colocando o problema no aluno. Enquanto o problema, na verdade, é um problema da comunidade educativa, é um problema que ele deve ser rastreado. Por isso a pedagogia ampliada, né? Como gerenciar esses conflitos? Será que o aluno ele tem conhecimento, né, que ele foi assediado, ou que isso é um tipo de assédio? Ele começa a se ausentar, então absenteísmo, começa a faltar, chegar atrasado. Ou pior, né, aí ele começa a atuar como presenteísta nesse processo. Presenteísmo é um termo mais recente, vamos dizer assim, nesses últimos 10 anos aí, tendo em vista os outros, que são mais antigos, mas o presenteísmo ele pode ocorrer com todos, né, tanto na área administrativa quanto na pedagógica, toda a comunidade educativa. O aluno, ele pode estar em sala de aula, tá ali copiando, ele está ali prestando atenção, mas ele está ali só de corpo, vamos dizer assim, né? Ele não está de alma. Ele não tem um engajamento ali com aquela aula, com aquela disciplina, com aquele professor. Ele está fingindo por uma questão de obrigação. Obrigação, muitas vezes, uma cobrança, né? Um abuso de poder em casa, e os pais, né? Os provedores daquela criança, ou até mesmo daquele universitário, vão perguntar como está o seu rendimento, né? No espaço de ensino. Então, você começa a fingir. Então, você finge, né? Até oferece bons resultados, né? Estuda para a prova, decora, não aprende, mas tenta, ali, de alguma forma, corresponder só com aquele momento. Mas isso é presenteísmo. Ele finge estar aprendendo. E também pode ocorrer com o professor, ou com qualquer outro profissional, né? O professor também aula fingindo que está ensinando. Prova mais rigoroso, cobra mais conteudista na prova. Mas em sala de aula não tem os esclarecimentos necessários. Isso é o presenteísmo. Pode ocorrer também no campo administrativo, como sou administrador também, né, visualizo escolas e universidades nas duas áreas, sempre atuei na educação. Com o funcionário, o colaborador, a mesma coisa. O colaborador, você olha lá, ele bate o ponto, ele é pontual, ele tem lá o ponto de entrada, o ponto de saída, horário de almoço, é impecável ali, mas ele está ali fingindo ser produtivo, está fingindo estar trabalhando. Então, observamos as duas áreas, né? Em sala de aula, um finge que ensina, outro finge que aprende. Na empresa, né, um finge que produz e o outro finge que está, de fato, ali fiscalizando aquele profissional, aquele colaborador. São tanto o estresse, o presenteísmo, o absenteísmo, né, eles vão ali, de alguma forma, direcionando tanto o professor quanto o aluno, os colaboradores, ou até mesmo as pessoas, né, que fazem parte desse cenário do ensino, né, as famílias também, não podemos esquecer das famílias, para o burnout. O burnout, na verdade, né, numa explicação muito simples, é a síndrome da desistência profissional, desistência, que hoje, né, a gente está ampliando porque é difícil você falar só de bem-estar no trabalho. Hoje você tem que falar também de bem-estar no dia a dia, né? Nós falamos de qualidade de vida total, dentro e fora da escola, dentro e fora da universidade. E o burnout, ele hoje já foi estendido para síndrome da desistência profissional e pessoal, que ele pode ter consequências gravíssimas, né? Muitas vezes pode ser interpretado como depressão, como crise de ansiedade. Ele tem algumas interpretações na saúde mental, né, na estrutura emocional, para tentar maquiar ali o burnout. Mas pode ter consequências mais graves, né? O autoextermínio, o suicídio. Pode ter uma consequência também de afastamento definitivo das escolas. Um aluno que, muitas vezes, ele passa por burnout, ele pode, esse aluno, não retornar mais para a escola ou encerrar a vida dele acadêmica, né, de processo formativo, naquele momento, por falta de um processo dialógico, por ausência dessa pedagogia ampliada. Esse movimento da pedagogia ampliada é um movimento mais recente, só para a gente ter uma noção, no sentido de tentar identificar as causas, né, que levam esses afastamentos,
nas escolas e universidades, de todos os envolvidos, né, como nós já falamos, área administrativa e pedagógica, mas, ao mesmo tempo, identificar. Na empresa é fácil, você identifica a causa da demissão. A demissão foi voluntária ou foi involuntária, ela foi provocada. Agora, muitas vezes, um aluno, quando ele está insatisfeito, ele nem diz o porquê ele está insatisfeito, né? Ele só simplesmente ele muda de escola. Ou muitas vezes ele também leva ali alguns dia a dia de escola também para uma outra escola. Mas isso não é visto como demissão, na verdade é transferência, né, de uma escola para outra. Agora, quando eu começo a ter esse olhar da pedagogia social, que a pedagogia social ela começa a tentar realmente identificar essas parcerias com os outros profissionais para tentar conhecer os bastidores desse profissional, ou desses alunos, ou desses professores. Por que muitas vezes também fica uma leve crítica? A escola, muitas vezes, tem o serviço de orientação educacional, o serviço de orientação pedagógica, tem lá as siglas, né, SOD, SOI e outras, muitas vezes preocupado com o rendimento, com o aluno. Mas e o professor? E o estagiário? E os monitores, que fazem parte, né, desses espaços de ensino? Outros profissionais também, todos são importantes, né, no ambiente de ensino, seja escola, universidade, campo administrativo e pedagógico. Então, a pedagogia social como é que está esse cidadão, como que é a vida dele fora desse espaço de trabalho? Não no sentido de bisbilhotar, mas no sentido de perceber que algo externo também pode interferir no ambiente interno da minha escola. Então, são ações da pedagogia social que tem mais um olhar pedagógico, mas um olhar pedagógico também para o meu aluno e para os meus colaboradores, os professores, educativa. E a pedagogia empresarial? A pedagogia empresarial está mais focada em treinamento, ela está mais focada ali, dá mais ênfase na área principalmente dentro do RH, de gestão de pessoas, gestão estratégica de pessoas, uma proposta de buscar essa humanização. Então, vamos fazer esse casamento, né, a pedagogia ampliada, pensar nesse casamento da pedagogia social, na responsabilidade socioambiental que eu tenho com todos os envolvidos nesse processo, mas pensar também na minha empresa, na escola vista como empresa. Eu sei que é difícil falar isso em curso de pedagogia, eu me policio bastante, que escola não é empresa, né? Mas nós temos ali uma estrutura, né, de marketing de RH, tanto que a gente tem marketing educacional, nós temos aí uma caminhada, né? Temos várias áreas que elas vão, de fato, ajudar ali a gerenciar a rotina de trabalho. Agora, e a gestão de conflitos? Como trabalhar essa pedagogia empresarial nesse sentido? Sandra, o áudio está fechado, acho. Desculpa. Então, professor Patrick, além de tudo isso que você está falando, né, de cuidados que se deva ter, que outras estratégias, além dessas, a gente pode, né, lançar mão, né? De que estratégia nós podemos lançar mão para minimizar esses impactos do assédio nos ambientes de ensino, né, por exemplo? A pedagogia ampliada é o que a gente tenta defender hoje. Na verdade, estamos fazendo uma releitura, né? Por exemplo, na área da psicologia, nós temos clínica ampliada, que defende exatamente uma palavrinha-chave que serve para o campo da educação, que são as estratégias multidisciplinares. Ou seja, né, eu tenho que agir de forma multidisciplinar. Eu tenho que envolver vários profissionais. Se na escola eu tenho o pedagogo, claro, né, ele ali organizando uma comissão de pedagogia ampliada para conseguir realmente fazer esse link da pedagogia social com a pedagogia empresarial, para identificar por meio, quais seriam os mecanismos, as ferramentas. Uma cartilha, um bom caminho. Vamos fazer uma cartilha para dizer o que é assédio moral, o que é assédio sexual. Vamos disseminar isso no espaço de trabalho. Vamos disseminar isso também na área pedagógica. Vamos também mostrar isso para o aluno. Aí vem a ideia central, que é a escuta. Se a escola ela tem um setor de ouvidoria, a universidade, mas que essa ouvidoria ela seja real, que
que ela tenha escuta, que essa escuta, um processo dialógico ali, consiga atingir a escola como um todo. Não no sentido de punir, ou simplesmente punir o agressor ou quem errou, mas no sentido de sinalizar o erro. Porque muitas vezes um agressor, né, voltado para o assédio moral, ele está praticando assédio moral sem saber. Assédio sexual, muitas vezes ele pratica também o assédio sexual sem saber. E quando você começa a disseminar esse tipo de informação, você já está orientando tanto, né, toda a comunidade educativa, o corpo docente, o corpo discente, a todos os corpos úteis, né, os corpos dóceis nesse processo, você tenta orientar de alguma forma, por meio de palestras, ali da cartilha, mas palestras, vídeos, encontros, né, semanais. É comum você ter representantes de turma, né, nas escolas. Cadê a fala do representante de turma? Ele consegue ali, com a linguagem dele, né, um aluno do terceiro ano do fundamental, do quarto ano, por mais que ele tenha ali uma pouca maturidade, né, por conta do fator idade, mas ele tem condição de conseguir coletar esse tipo de informação, já que ele tem um pouco de conhecimento, e tentar levar isso para a coordenação pedagógica, tentar comunicar isso para os níveis mais altos, né, para a direção pedagógica, para a direção administrativa, e assim buscar solução. O que a gente coloca tentar identificar, não é o agressor, mas identificar as causas dos problemas. E que esses problemas eles consigam ser solucionados dentro do possível. É claro que se não houver o diálogo, se não houver realmente uma solução saudável, né, vai haver o desligamento, vai haver a transferência do aluno, de alguma forma pode ocorrer isso. Então, quando nós colocamos ao final aí a liderança consciente, de fato isso, né? Como investir em líderes, porque ficamos com o olhar que líder é só aquele que ocupa um cargo de alto escalão ou de alta responsabilidade. Não, o líder é aquele que, de fato, se sente responsável pelo coletivo, pelo outro, pela turma, pela sala de aula, pelos alunos. A afetividade, né, que a gente fala tanto no sentido do positivo, mas tem que pensar que existe a afetividade negativa. Nós estamos defendendo o afeto, a afetividade do bem, né, do bem-estar do outro, permitindo essa inclusão. E assim nós vamos identificando, né, liderança consciente. A gente fala muito de líderes, mas a liderança, o líder consciente, ele já começa realmente a observar a escola com esse olhar 360 graus. Então, essa é a ideia da pedagogia ampliada. Conhecer os bastidores, conhecer realmente essas estratégias de enfrentamento, né, e não deixar que isso vire um modismo. Que a escola é um ambiente que a escola está em constante transformação e a gente precisa acompanhar esses fenômenos sociais, essas transformações, mas tudo parte da escuta, da ouvidoria, do diálogo, desse processo dialógico no campo, volto a destacar, não só pedagógico, alunos, professores, estagiários, toda a comunidade educativa, mas também no campo administrativo. Não ter fragmentos. Não adianta também a pedagogia social estar de um lado e a pedagogia empresarial do outro. A ampliada seria, na verdade, essa mesclagem, né? Envolvendo, quando nós falamos de uma atividade multidisciplinar, de uma estratégia multidisciplinar, envolvendo vários outros profissionais, pedagogos, psicólogos, administradores, assistentes sociais, que a escola tem essa riqueza. Sem contar, né, os professores também, cada um com sua especialização na área de letras, na área de história, na área de geografia, todos vão contribuir, né, com a sua experiência de vida, com a sua experiência também de formação e a experiência que a cultura da escola permitir. Então, professor, é bom ter esse olhar múltiplo, né, nessa observação, nesses esclarecimentos, nessas estratégias que, né, devam ser utilizadas para minimizar isso tudo, para diminuir, né, esses assédios, para que as pessoas saibam o que é assédio, né, para que procurem essas causas, como você muito bem falou. É por aí, né, professor? Isso aí, Sandra. E fica a mensagem, que fique uma sementinha, da mesma forma que aos pouquinhos, né, a gente está em constante transformação, descobrindo aí um pouquinho mais da pedagogia ampliada. É um tema que, quando você faz uma busca científica, você vê a pedagogia ampliada, mas com outro olhar, não com esse olhar fazendo esse casamento, né, da pedagogia
social com a pedagogia empresarial, né? Você observa de outra forma, de forma mais limitada, né? Pensando só nos bastidores do aluno, sempre o aluno, mas é um conjunto, né? Ambos se somam. Uhum. Uhum. E nós teríamos muita coisa ainda para explorar nesse assunto, né? Nós conversamos bastante sobre isso, muita coisa aí que dá assunto para outras palestras, para explicar cada detalhe, cada tipo de assédio moral, assédio sexual, e todos esses conflitos, né, que surgem, né, nos ambientes empresariais, escolares, né? No caso aqui a gente está especificando mais o ambiente escolar, mas no ambiente de trabalho, de ensino, como tudo, né? Acho que é isso. Para identificar, né? essas diferenças, né? Que é difícil falar rápido assim, de bullying Aham. corporativo e assédios. Isso aí já deixa mais um cardápio de conhecimento aí para uma nova oportunidade. Daria para fazer uma nova palestra sobre isso. Tá bom. Já finalizou, professor, né? Sim. Muito obrigada pela sua fala esclarecedora. Eu acho que muita gente não tinha pensado em alguns detalhes. Eu mesma ouvi coisas novas, né, que eu não conhecia. Fiquei com curiosidade de saber mais. Por isso que eu já comentei, né, falei sobre essas questões que podem ser mais exploradas futuramente. Muito obrigada, né, pela fala, pela presença. Agora a professora Úrsula acho que vai dar uma palavrinha. Muito obrigada, professor Patrick, obrigada, Sandra. Fica aqui o convite, Patrick, para depois a gente fazer novas rodadas, né, de conversa sobre essas questões de assédio, que são muito importantes, né? O assédio moral é uma coisa que, enfim, é difícil comprovar, é difícil você conseguir o colega para poder ser sua testemunha, porque também, enfim, é uma questão muito sensível, né? Tanto no âmbito empresarial quanto no âmbito escolar, na relação entre professores e alunos, entre chefes e funcionários, enfim. Eu acho que é um tema que a gente precisa retomar, né? Retornar, e fica aqui numa próxima oportunidade a gente já te chama, né? Então eu quero muito agradecer, né, trazendo assim, uma visão ampliada, né, da pedagogia para a gente. Sandra, muito obrigada também, né, por estar aqui, ter convidado o Patrick. Deixa eu olhar aqui para ver se o pessoal está aqui elogiando, batendo palmas, né? Enfim, Davi comentando, né, que gerir conflitos requer muitas habilidades, e é uma verdade. Enfim, então aqui o professor Patrick maravilhoso, sua aluninha está aqui te vendo. Luciana Mota. Sua aluna. Que linda. Érica Assis está dizendo que foi muito importante, né, discutir esse assunto, porque ela e os colegas fizeram um trabalho de extensão sobre assédio moral. Então, assim, é um assunto que, de fato, está em pauta, né? A gente está, de fato, discutindo isso e ainda temos muito que aprender, né? Como lidar com essas questões. Eu acho que hoje você já trouxe bastante coisa aqui para a gente pensar. E, enfim, quero agradecer. Fica aí o convite, né, para uma próxima oportunidade. E vocês podem, então, encerrar as palavras antes da gente encerrar aqui o nosso encontro. Olá, Patrick. Eu quero agradecer mais uma vez. Agradecer ao Patrick por estar presente, agradecer à professora Úrsula também por estar aqui com a gente, acompanhando, né, apresentando. E é isso, né? A gente volta, né, Patrick, para trazer mais coisas aí para vocês. Sandra, Úrsula, né? Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Lembrando que eu estava conversando até com o Sandra, eu falei, eu acho que eu já tenho um pedacinho do meu TCC no curso de Pedagogia da Unileia, né? Já tem uma sementinha plantada aí. Espero que sirva também, né? Pelo menos um desses pontos de inspiração também para os outros amigos aí no espaço acadêmico e outros cursos que consigam levar isso. Porque é a mesma coisa que eu estava falando com o Sandra, né?
o assédio, né? Quando eu orientei um trabalho sobre assédio moral no curso de administração, a aluna tinha um perfil na área de direito, é formada em direito, e ela direcionou para a legislação. Eu falei, beleza, segue por aí. Então, tem múltiplos caminhos, né? E que seja possível, né? Em cada curso, a gente conseguir abordar essas temáticas, né? Até o próprio burnout mesmo, que destacamos aí nesse conjunto. Então, agradeço aí o convite mais uma vez e já deixo aí, né? Talvez mais adiante, eu espero de um orientador para essa temática aí no curso de pedagogia da Unileia, eu na condição de aluno e não na condição de professor. Uma ótima temática, né, para ser desenvolvida, como você mesmo falou, com várias direções né, que podem ser dadas. Exatamente. Bom, gente, muito obrigada. Agradeço, né, aos profissionais do Estúdio em Brasília, ao Ari, especificamente, que está conosco agora, nos ajudando, a você, nosso estudante, que está aqui conosco, já esteve de manhã, né, está aqui agora conosco. E à noite, às 19 horas, voltamos com a professora Thalita, né? Também vai trazer uma palestra. Fica aqui o convite estendido, né? O Patrick e a Sandra. Patrick, você precisa assistir, senão autoaluno. Enfim, né? É um prazer ter vocês aqui. Então, nos encontramos logo mais às 19 horas. Tá? Um abraço, tchau, tchau. Beijo para todos, hein? Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Tchau.